Fala galera, o nome é Luiz, sou um analista e um apaixonado pela seleção brasileira e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que tá dando o que falar nos bastidores do futebol. A possível volta de Neymar Júnior à seleção e mais do que isso, o cara pode estar surpreendendo fisicamente e entrando de vez no radar do técnico. Então já faz aquele favor para fortalecer o canal, se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você convocaria o Neymar hoje? Quero muito saber a opinião de vocês. Olha, vamos começar sendo bem diretos. Quando a gente fala de Neymar, a gente não está falando de qualquer jogador. É um cara que, mesmo com todas as críticas, ainda é um dos talentos mais diferenciados do futebol mundial. E agora, com essa história de que ele está treinando intensamente, feito louco, como muita gente vem dizendo, isso muda completamente o cenário. O que mais chama atenção nesse momento é justamente a questão física. Sempre foi o ponto mais questionado na carreira recente dele. Lesões, falta de sequência, dúvidas sobre o comprometimento, tudo isso pesou bastante. Mas se ele realmente estiver mostrando evolução nesse aspecto, isso é um sinal gigantesco. E aí entra um ponto importante. Treinador nenhum no mundo ignora talento quando ele vem acompanhado de dedicação. Se o Neymar está demonstrando disciplina, intensidade nos treinos e vontade de voltar ao mais alto nível, isso automaticamente coloca ele de volta no jogo pela convocação. Agora, vamos falar de encaixe tático, porque não adianta só estar bem fisicamente. Onde esse Neymar poderia jogar? Na minha visão, ele continua sendo aquele jogador que rende mais partindo da esquerda, com liberdade para centralizar. É ali que ele consegue criar, quebrar linhas e decidir. Mas tem um detalhe interessante. Com mais maturidade, ele também pode atuar como um meia mais centralizado, quase como um camisa 10 clássico, um organizador, aquele cara que pensa o jogo e distribui passes. E isso pode ser uma arma muito forte dependendo do esquema adotado. Outra coisa que a gente precisa destacar é a experiência. Em momentos decisivos, principalmente em competições grandes, ter um jogador que já viveu de tudo faz diferença. Neymar já carregou a seleção em vários momentos e sabe lidar com pressão como poucos. E não dá para ignorar o fator psicológico também. Quando um jogador desse calibre mostra que está se esforçando mais do que nunca, isso contagia o grupo. O elenco sente. Os mais jovens olham e pensam, se ele está correndo assim, eu tenho que correr o dobro. Agora, claro, a convocação não pode ser baseada só em nome ou história, tem que ser mérito. E é exatamente por isso que essa notícia de que ele está treinando forte é tão importante, porque se for verdade, ele está buscando esse mérito na prática. E vou te falar, se o Neymar tiver 100% fisicamente e com essa mentalidade de trabalho, ele não só merece ser convocado, como pode ser um dos jogadores mais importantes dessa nova fase da seleção. Porque talento ele sempre teve. O que todo mundo queria ver era essa entrega. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Neymar merece uma nova chance? Você acredita nessa nova versão dele? E já se prepara porque no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais no impacto que ele pode ter dentro de campo. Agora a gente entra num ponto que muita gente subestima, mas que dentro do futebol pesa demais: o impacto no vestiário. Porque não é só o que o Neymar Júnior faz com a bola no pé, é o que ele representa dentro do grupo. Vamos ser sinceros, Neymar é uma figura gigante. Mesmo com críticas, ele ainda é referência para uma geração inteira. Muitos jogadores mais novos cresceram vendo ele jogar, se inspirando nele. Então, quando ele chega num grupo com uma nova postura, isso automaticamente gera respeito. E se esse Neymar, que está treinando forte, realmente aparecer na seleção, ele pode assumir um papel diferente do que tinha antes. Menos estrela isolada e mais líder técnico, aquele cara que orienta, que chama a responsabilidade, mas também que puxa o grupo junto. E aí entra uma coisa muito importante: liderança pelo exemplo. Não adianta só falar, tem que mostrar. E pelo que está sendo comentado, ele está mostrando isso no dia a dia, treinando sério, focado, querendo voltar ao topo. Isso muda completamente a forma como os companheiros enxergam ele, porque o futebol moderno valoriza muito o coletivo, e quando um jogador talentoso também demonstra disciplina, ele ganha ainda mais moral dentro do elenco. Outro ponto interessante é o equilíbrio emocional. Com mais experiência, o Neymar pode ajudar o time em momentos de pressão. Aquela hora em que o jogo está difícil, a torcida cobrando, ter alguém acostumado com esse cenário faz diferença.
E não dá para esquecer que ele já viveu Copa do Mundo, finais, eliminações dolorosas, tudo isso forma um jogador mais cascudo. Esse tipo de bagagem é ouro dentro de um grupo que ainda está se consolidando. Agora, claro, existe sempre aquela dúvida: como vai ser a convivência com os outros protagonistas do time? Mas aí entra novamente o papel de um treinador como Carlo Ancelotti, que sabe gerir egos como poucos. Se o ambiente for bem controlado, a tendência é que o Neymar agregue muito mais do que atrapalhe, principalmente se ele vier com essa mentalidade mais madura, focada no coletivo. E vou além, dependendo da postura dele, ele pode até aliviar a pressão sobre os mais jovens, porque a mídia naturalmente volta os holofotes para ele, e isso pode ajudar outros jogadores a desempenharem melhor, com menos cobrança. Então, a gente começa a perceber que a possível convocação dele não impacta só o time dentro de campo, mas todo o ecossistema da seleção, desde o ambiente interno até a relação com torcida e imprensa. E olha, se esse cenário realmente se concretizar, a seleção pode ganhar não só um grande jogador, mas também uma liderança importante num momento de reconstrução. Agora me diz, você acha que o Neymar ainda tem perfil de líder dentro da seleção ou esse papel já passou para outros jogadores? Comenta aí porque a gente vai falar sobre o que ele ainda pode entregar tecnicamente em alto nível. Agora vamos falar do que todo mundo quer ver na prática. O que o Neymar Júnior ainda pode entregar dentro de campo em alto nível? Porque, no fim das contas, é isso que define convocação, titularidade e protagonismo. Primeiro ponto, qualidade técnica. Isso aqui não se discute. Neymar continua sendo um dos jogadores mais habilidosos do mundo. Controle de bola, visão de jogo, passe em profundidade, são características que não simplesmente desaparecem com o tempo. E tem um detalhe importante: jogadores com esse perfil costumam envelhecer melhor tecnicamente. Mesmo perdendo um pouco da explosão física, eles compensam com inteligência, posicionamento e leitura de jogo. E o Neymar tem tudo isso. Agora, claro, o estilo de jogo pode mudar, e talvez até deva mudar. Em vez de ser aquele jogador que tenta driblar 3, 4 adversários toda hora, ele pode ser mais objetivo, mais cerebral, escolhendo melhor os momentos. Isso, inclusive, pode tornar ele ainda mais eficiente. Menos desgaste físico, menos exposição a lesões e mais impacto direto no resultado. Às vezes, um passe decisivo vale mais do que 5 dribles. Outro ponto que chama atenção é a capacidade de decidir jogos. Mesmo em fases irregulares, o Neymar sempre teve números relevantes em gols e assistências. Ele aparece quando o time mais precisa. E vamos imaginar esse cenário: jogo difícil, defesa fechada, poucas chances. Quem você prefere com a bola no pé? Um jogador comum ou alguém com a criatividade do Neymar? É aí que ele vira diferencial. Além disso, ele tem uma conexão muito forte com o estilo de jogo brasileiro, aquela improvisação, aquela leveza, aquela capacidade de fazer algo inesperado. Isso mexe não só com o adversário, mas também com a confiança do próprio time. E não dá para esquecer da química com outros jogadores. Mesmo com mudanças na seleção, Neymar sempre teve facilidade para se adaptar e criar conexões rápidas dentro de campo. Agora, claro, tudo isso depende de ritmo de jogo. Não adianta estar bem fisicamente nos treinos e não conseguir manter intensidade durante 90 minutos. Esse vai ser um dos grandes testes para ele. Mas, sendo justo, se ele estiver jogando regularmente e mantendo essa dedicação, a tendência é que o ritmo venha naturalmente. E aí a gente pode ver uma versão muito interessante dele. Talvez não o Neymar do auge físico, mas um Neymar mais completo, mais inteligente, mais estratégico. E, sinceramente, isso pode ser até mais perigoso para os adversários. Então, a discussão deixa de ser se ele ainda joga bem e passa a ser como aproveitar melhor o que ele tem hoje. E isso muda completamente o nível do debate. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Neymar ainda consegue decidir jogos grandes pela seleção como antes? Porque no próximo bloco a gente vai fechar falando sobre o futuro dele e o que essa possível convocação pode representar.